nações hoje. Porque, Aleluia. como já foi falado também, o Senhor é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo, o nosso Deus é onipresente. Então, ele está aqui onde eu estou e ele está aí onde cada uma de vocês está. E tem pessoas de outras nações. Nós não estamos no mesmo lugar geográfico, amém? Mas o Espírito de Deus está, o Senhor está. Então, através dessa conexão, que ela não é natural, não é só uma conexão de internet, é uma conexão do céu, do Senhor, hoje você está pisando em nações, amém? Amém. E é assim que o Senhor vai falar comigo, com você nessa Amém. tarde. Então, que o Senhor tome as nossas mentes, que o Senhor tome o nosso coração, a nossa vida, cubra com o sangue precioso e poderoso dele, e venha falar ao nosso espírito, que eu seja a boca do Senhor nessa hora, que o Espírito Santo ministre a nossa vida naquilo que ele quer falar comigo, com você, Aleluia. naquilo que quer gravar em nós nessa tarde, naquilo que ele quer fazer na minha vida, na sua vida, através da minha vida, através da sua vida, nessa tarde, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus tome a atmosfera de onde você está, tome os céus de onde você está, que a glória dele, a presença dele se manifeste em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui. E o Senhor, ele colocou uma palavra no meu coração, e desde quando a Luciana me convidou, nós estamos, né, com o Espírito Santo. O tema é esse, o tema é esse, não é esse, e foi mudando. E o Senhor me deu esse tema, que é sobre uma aliança de sangue e fogo. E o Senhor me levou a uma palavra que conta uma aliança que ele estabeleceu com Abraão. E está lá no livro de Gênesis, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 7. Então, você pode abrir a sua Bíblia aí, no livro de Gênesis, capítulo 15, a partir do versículo 7. Nessa palavra, um pouco antes, é o momento em que o Senhor chama Abraão e faz a promessa a ele de que ele seria um homem, né, e que a descendência dele se estenderia sobre a terra, que é o momento em que ele faz a promessa, nos versículos anteriores aí, em que Deus faz ele olhar para o céu, em que Deus faz, ver se ele consegue contar as estrelas do céu, e ele faz essa promessa ao Senhor, falando sobre a descendência dele. E a Bíblia vai dizer no versículo 6 que ele creu no Senhor, e isso foi imputado para a sua justiça. E aí no versículo, então, diante dessa, logo em seguida dessa promessa que o Senhor faz a Abraão, nós temos a tendência de, quando nós lemos essa palavra, o Senhor fez essa promessa a Abraão, né? Ele prometeu, todos conhecem essa palavra, nós cantamos essa palavra, tem louvores dessa palavra, mas essa palavra não termina no capítulo 6, quando ele creu. Deus fez a promessa, ele creu, e no versículo 7 até o 17, 18, que nós vamos ler, o Senhor vai pedir algo para Abraão. Vai pedir algo e vai fazer algo. E é muito interessante porque quando eu saí de São Paulo para ir para o Rio de Janeiro, que o Senhor me levou, isso foi em 2008, eu recebi essa palavra da minha irmã mesmo, da parte de Deus. E ela me deu essa palavra. E quando ela me deu essa palavra, eu levei um choque, eu confesso para você. E eu fiquei com essa palavra gravada no meu coração, no meu espírito, anotada, e buscando de Deus a revelação dessa palavra. E foram anos esperando de Deus a revelação dessa palavra. E hoje, olhando para trás, eu entendo que, na verdade, eu vivi essa palavra, né? A revelação dessa palavra. Então, Deus deu a revelação naquilo que ele estava fazendo. Eu quero dizer para você que muitas vezes, você onde estiver, você saiu debaixo de uma promessa, você saiu debaixo de uma palavra de Deus, mas talvez você ainda esteja com o Senhor, mas, Senhor, eu queria entender
Isso que o Senhor falou, fazer o um que o drink. Senhor quis dizer quando o Senhor falou isso comigo. É para ver. E eu quero que você, no Espírito, se atente, porque provavelmente você está vivendo a revelação da promessa que o Senhor deu para você antes de te virar sua vida de cabeça para baixo. Amém? Como ele faz com a gente quando ele quer nos conduzir para um novo lugar, para um novo tempo, para uma nova posição em Cristo, para um novo degrauzinho com o Senhor. Parece que as paredes saem do lugar, nós ficamos sem chão, tudo, né, vira de ponta cabeça, mas é assim mesmo que Deus quer fazer, porque depois ele vem e aí ele vai colocando tudo no lugar do jeito que ele determinou, do jeito que ele queria, do jeito que ele quer fazer, amém? E quando a minha irmã me deu essa palavra, eu falei, meu Deus, mas que palavra é essa? Eu quero ler com você e depois a gente vai nos versículos aqui com o Espírito Santo, amém? O versículo 7 de Gênesis 15 fala assim, ó, disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão, que ainda era Abrão, né? Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? É a primeira coisa que a gente quer saber. Como que a gente vai viver essa promessa que Deus falou, Deus prometeu? Amém, eu criei, eu acreditei, eu tenho fé nesse meu Senhor. Mas como que esse negócio vai acontecer, Jesus? Não é assim? E aí, no versículo 9, ele continua, respondeu-lhe, toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas de fronte para as outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Amém? Então, olha que coisa impressionante, né? Eu recebi essa palavra. Imagina você, Deus está te levando para um outro lugar, e quando eu recebi essa palavra, eu não sabia ainda para onde eu ia, eu só sabia que eu ia para um outro estado, mas não sabia qual. Eu sabia que ia ser Rio de Janeiro ou Espírito Santo. E aí, olha como Deus faz. Deus me levou para o Rio de Janeiro e depois me trouxe para o Espírito Santo. Amém? Então, ele vai por etapas com a gente, né? E eu não entendi nada dessa palavra quando eu recebi. Falei, meu Deus, mas como assim? Pega um animal, parte no meio, coloca as metades, uma de frente com a outra. Que palavra é essa? E recentemente, né, no comecinho desse ano, o Senhor me trouxe a revelação dessa palavra. Alguns aninhos depois só, então você fica tranquila, não se preocupa no Senhor querer te explicar a revelação daquilo que Ele está fazendo, porque o Senhor quer te fazer viver experiências poderosas, sobrenaturais, coisas que você nunca viveu com Ele, e que para isso Ele precisou fazer todo esse reboliço que Ele fez, para que você consiga viver essas experiências com Ele, amém? E essa palavra, a primeira coisa que me chamou a atenção é no versículo 8, quando Abraão pergunta, mas Senhor, como que eu vou saber se eu vou possuir essa terra? Como que eu vou saber se isso mesmo vai acontecer? Como? Sabe, queridas, quando Deus promete algo para nós, e aí seja na sua palavra, seja através de um profeta, seja através de uma experiência que você teve com o Espírito Santo de Deus, a nossa primeira reação é tentar imaginar como isso vai acontecer. Mas eu quero te dizer que isso não é algo que a gente consegue na hora. A palavra de Deus vai falar que não se ouviu, né? Não chegou nos ouvidos. Não desceu o coração humano, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem desceu o coração humano, aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Mas o versículo seguinte vai dizer que o Espírito Santo nos revelou. Então, é só através da revelação do Espírito Santo. Então, para nós entendermos como é que isso é possível, como é que nós podemos tomar
posse daquilo que Deus tem para a nossa vida, daquilo que Deus tem para fazer através da nossa vida, é necessário nós nos apegarmos ao Espírito Santo de Deus, porque o próprio Espírito de Deus vai trazer isso ao nosso coração conforme nós formos caminhando no propósito, debaixo da obediência, na fé naquilo que o Senhor falou que ia fazer na nossa vida, através da nossa vida. Vocês estão entendendo que o Espírito Santo quer falar conosco? Mas independente daquilo que Deus prometeu, daquilo que ele vai fazer, da terra que Deus prometeu que ia dar para Abraão, muito mais Deus tinha, que foi mudar o caráter, mudar a essência de Abraão, ao ponto dele ter que se tornar Abraão. Então, o que Deus quer fazer muito mais comigo e com você é mudar o nosso caráter, mexer na nossa essência. Eu acho que é como se o Senhor pegasse o nosso ser todo, desse aquela sacudida nele e quisesse se apoderar mesmo de mim e de você. E o Senhor falando para mim e para você: minha filha, libera acesso para mim, porque eu tenho muita coisa para fazer aí. Amém? Glória a Deus. E muitas vezes nós relutamos com o Senhor, né? Nós queremos entender algumas coisas. E aí, no versículo 9, o Senhor não responde para Abraão como que ele vai possuir a terra, como que vai ser essa questão da descendência dele, que vai ser tão numerosa, maior do que a quantidade das estrelas, que nós não temos como contar. Como é que vai ser isso? Mas no versículo 9, Deus não deu nenhuma resposta. A resposta do Senhor foi pedir um sacrifício. E eu não sei você, mas esse não é o tipo de resposta que eu gosto de ouvir de Deus. Você está pedindo algo da parte do Senhor com relação àquilo que Ele tem para você, e o Senhor vira para você e te pede um sacrifício. Com certeza, essa não é a resposta que a gente espera responder do Senhor a uma pergunta de como as coisas vão ser daqui para frente, de como é possível aquilo que Deus falou que Ele vai fazer. Amém? Amém. Então, olha só, com certeza não é o tipo de resposta, até anotei que você quer ouvir. Não, nós queremos ouvir a confirmação da promessa, nós queremos ver que o Senhor coloque um mapa na parede e comece a explicar como que vai ser a promessa. Não, olha, eu vou te levar para cá, aí eu vou te colocar aqui, você vai conhecer tal pessoa, vai ter uma aliança aqui, aí depois eu vou derramar aqui, eu vou fazer, eu vou levar ali. É isso que nós esperamos de Deus muitas vezes, porque isso nos traz segurança, isso nos traz... nos faz respirar aliviado, sabe? Mas o que Deus tem para mim e para você é que a gente coloque toda a nossa confiança nele, não na promessa dele, né? Muito se fala disso, que a gente coloque a nossa confiança não nas bênçãos, mas no Deus das bênçãos, e da promessa é a mesma coisa. Então, uma coisa me chamou a atenção também no sacrifício que ele pediu. Tem uma representação bíblica em cada parte desse sacrifício, em cada animal, em cada elemento desse sacrifício. Então, o primeiro sacrifício talvez esteja um pouquinho diferente na sua tradução, mas a essência da palavra é a mesma. No primeiro sacrifício que o Senhor vai pedir é uma novilha. E a novilha, biblicamente falando, ela representa o ofício sacerdotal de Jesus. Né? O cordeiro, depois a novilha, depois vem a cabra. A cabra, ela representa o ofício profético de Jesus. E o cordeiro que representa o ofício como o rei Jesus. Amém? Jesus tinha essas três unções, né? De sacerdote, profeta e rei. E aí a rolinha, ou rola, dependendo da tradução, ela representa ser dirigido e guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ser dirigido e guiado pelo Espírito Santo de Deus. E o pombinho, a pombinha, representa a obediência ao Espírito Santo de Deus. Então, quando a gente junta
esses 5 elementos naquilo que Deus quer falar, é algo muito poderoso, porque esses 5 elementos do sacrifício que Deus pediu para Abraão, eles representam a plenitude do sacrifício de Jesus por mim e por você. Então, era algo muito forte. Ele está falando de uma aliança, e aqui a gente vai começar a entender a questão da aliança de sangue do tema dessa palavra, que o Senhor Jesus fez conosco. Então, e o número 5 na Bíblia, ele é o número da graça. Ou seja, essa aliança de sangue, através do sacrifício de Jesus na cruz por mim e por você, ela se apoia na graça de Deus que ele tem para a minha vida e para a sua vida. Amém? Então, isso é algo muito forte. E aí, quando a gente continua no versículo 10, ele não voltou a perguntar mais nada para o Senhor. No versículo 10, o que a gente vai ver é Abraão realmente pegando esses animais, pegando esse elemento e preparando esse sacrifício da forma como ele deveria ser oferecido a Deus, da forma como o Senhor determinou. E aí vai dizer no versículo 10 e 11, né, que ele coloca esses animais, ele parte esses animais ao meio, ele coloca essas partes em ordem e umas de frente para as outras. Então, você imagina assim, que ele pegou um animal, ele partiu ao meio, então ele ficou com 2 partes desse animal, ele vai ajeitar essas partes para que elas fiquem de frente uma para a outra, mas há um espaço no meio. E é isso que o Espírito Santo quer falar comigo, com você, nessa tarde, mais isso também, né? Amém? Mas as aves, que foi a rolinha, o pombinho, ele não partiu. Agora, uma coisa importante dessa palavra, quando nós vamos ler em Levítico, quando é instituído o sacrifício, a maioria dos tipos de sacrifício, vai descrever exatamente como cada parte do animal que estava sendo oferecido como sacrifício deveria ser colocado diante do altar. Só que nós estamos falando de uma palavra muito antes da lei de Levítico. Nós estamos falando de algo que o próprio Deus falou com Abraão, e Abraão foi naquilo que Deus falou com ele. Sabe, eu e você, muitas vezes, Deus fala algo comigo, com você, e nós duvidamos daquilo que Deus está fazendo, nós queremos comparar com aquilo que eu conheço, com aquilo que eu sei, com aquilo que eu já vivi, com aquilo que eu já tenho de experiência, e o que Deus quer, pura e simplesmente, é que eu e você, que a gente siga exatamente os passos que o Senhor colocou para mim e para você, as etapas que o Senhor colocou para mim e para você, ou mesmo sem entender, porque Deus, ele sabe o que ele está fazendo, e Deus, quando ele olha para mim, quando ele olha para você, ele não vê só a minha vida, ele não vê só a sua vida, ele vê algo muito maior. A visão de Deus é uma visão macro, então ele já consegue ver e contemplar o que cada uma vai, o que cada vida, o que cada pessoa, onde se encaixa em cada parte do propósito perfeito dele. Talvez você está num lugar hoje e que você está se sentindo um peixe fora d'água, em que você ainda não conseguiu se achar, em que você ainda não conseguiu se adaptar, em que as pessoas com quem você já se relaciona não é da forma como você esperava, não é da forma como você conhecia, não é da forma como você estava acostumada. Mas eu quero dizer para você, Deus sabe exatamente o que ele está fazendo. Em nome de Jesus. E aí, outra coisa que me chama a atenção, no versículo 11, nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa parte aí do sacrifício, mas no versículo 11, a gente não vê Abraão, ele não chegou lá, ofereceu o sacrifício, está oferecido, amém, glória a Deus, e foi embora. Abraão ofereceu o sacrifício, a Bíblia vai dizer que o sacrifício ficou ali naquele altar, e no versículo 11 vai dizer que as aves de rapina desciam sobre os cadáveres e Abraão as enxotava. Eu quero que você imagine essa cena com o Espírito Santo. Ele seguiu o que Deus mandou,
ofereceu o sacrifício da forma como Deus pediu, colocou isso de uma forma ordenada diante do altar do Senhor e não foi embora. Ele permaneceu. As aves de rapina vieram e ele começou a enxotar as aves de rapina. O que o Senhor fala comigo, com você? Todo sacrifício, ele vai atrair a ave de rapina. Então, toda vez que Deus te pede um sacrifício, você está colocando isso diante do altar do Senhor, e às vezes está tão difícil para você, porque está doendo, né? E tem um preço para mim e para você isso. As aves de rapina vão chegar e vão se levantar contra você, e vão questionar o que você está fazendo, e vão querer tomar o seu sacrifício antes que o Senhor consuma esse sacrifício que você colocou diante do altar. Então, quando você entregar, sabe, às vezes nós demoramos tanto, brigamos tanto com Deus, e na hora que a gente entrega, na hora que a gente coloca no altar, a nossa tendência é: agora está o quê? Fiz a minha parte, agora é com o Senhor. Não, agora ainda é com você. O sacrifício está oferecido sobre o altar. Agora é hora de permanecer. Agora é hora de vigiar. Agora é hora de ampliar a sua visão em Deus, naquilo que está acontecendo ao redor do altar, ao redor do sacrifício, fora de você. Porque o sacrifício, ele começa aqui dentro de nós, né? É claro que ninguém de nós hoje vai chegar, vai partir os animais e colocar dentro de um altar, não. Mas os sacrifícios que o Senhor nos pede, que muitas vezes nós colocamos diante do altar do Senhor, parece que não somos partidas no meio, parece que arrancou um pedaço da gente. E aí, então, já está feito. Eu entreguei. Não. Agora é que o Senhor vai avaliar o seu sacrifício. Agora é que ele vai pesar. Agora é que ele vai preparar para descer algo do céu sobre o altar onde você ofereceu o sacrifício. E para isso você precisa vigiar, para isso você precisa permanecer, para isso você precisa lutar para que ninguém, nada, roube de você aquilo que com tanto custo você conseguiu colocar sobre o altar. Abraão enxotava as aves de rapina. Ave de rapina é para ser enxotada. Não é para deixar, mas já está morto, já morreu mesmo, então é normal, os cadáveres vão atrair mesmo a ave de rapina. Vai lá e enxota. Não importa se está morto, porque para Deus, Deus ainda pode derramar algo, você ainda não sabe o que Deus vai fazer com isso. Ah, mas está morto sim, pastora. Enxota a ave de rapina. Em nome de Jesus, dá trabalho enxotar as aves. É mais fácil só deixar no altar e continuar em frente. Vamos lá, já entreguei, está feito, doeu, está doendo ainda, mas não. Dá trabalho, tem um trabalho, é dispendioso, nós estamos em tempos trabalhosos, nós estamos em tempos árduos, e isso nos diz que o Senhor, ele não consumiu o sacrifício na hora, não foi algo na hora. Amém? Entenda isso, o sacrifício ficou lá, mas Abraão também ficou. Amém? Ele seguiu a direção, ele ofereceu o sacrifício, ele ficou vigiando, ele ficou de prontidão, ele ficou na posição. Não saia da posição que o Senhor te colocou, porque se o Senhor te colocou nessa posição, não saia dela, porque o sacrifício está no altar, mas nós vamos ver nessa palavra que Deus faz algo. Amém? Em nome de Jesus, nós não podemos apenas oferecer o sacrifício e ir embora. É preciso vigiar, permanecer, enxotar as aves de rapina que vêm roubar o sacrifício de Deus. Mas entenda que se você ofereceu, se você entregou no altar do Senhor, é do Senhor. Não é mais seu. Ah, então por que o Senhor, então,
se é de Deus, por que que o Senhor permitiu as aves de rapina no sacrifício dele, no altar dele? Porque ele quer te usar. Porque ele quer forjar algo em você, porque agora ele já viu a disposição do seu coração em entregar, em confiar, em sacrificar, em obedecer, em crer. Então agora é isso que vai liberar o acesso de Deus dentro de você, na sua vida, para ele fazer aquilo que ele tem determinado. Você entende isso? Não é que o que você faz dá direito para Deus agir ou não na nossa vida, não. Mas muitas vezes as nossas atitudes, a forma como nós nos agarramos às coisas, aos lugares, às pessoas, às bênçãos, enfim, na verdade, nós estamos nos cercando com o muro, impedindo o Senhor de entrar, de agir. Estamos tirando do acesso dele aquilo que deveria ser completamente dele. Amém? Em nome de Jesus. E aí no versículo 10, sabe? Quando eu quero voltar no sacrifício com você. Quando o Senhor, quando Abraão, ele separa esses animais, ele parte e ele separa essas metades. Sabe o que o Senhor fala comigo, com você? É preciso haver separação daquilo que era e daquilo que é. Não tem mais como você continuar vivendo do mesmo jeito, sabe? Nós precisamos entender que é tempo de haver uma separação, é tempo de haver uma diferença, é tempo de você conseguir olhar e falar assim, não, essa aqui era quem eu era sem o Senhor Jesus, essa aqui é quem eu sou com o Senhor Jesus. Não, essa aqui é quem eu era antes de eu ter entregado isso no altar do Senhor, e essa é quem eu sou depois que eu criei, depois que eu cumpri aquilo que Deus estava pedindo de mim. Então, essas partes, elas são separadas, representando um antes e um depois. E há um lugar nesse meio. Há algo nesse meio, e algo muito poderoso, e eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1, para que você entenda muito bem da parte do Senhor que separação é essa, o que esse sacrifício representa. Ah, mas nós estamos falando de Abraão. Não, nós estamos falando de uma representação do sacrifício de Jesus e do que o sacrifício de Jesus precisa trazer sobre a minha vida e sobre a sua vida. Gálatas 5, versículo 1, vai dizer o seguinte: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Um dia você entregou a sua vida para o Senhor Jesus te libertou, ele nos deu uma nova vida através da aliança de sangue dele na cruz, e o Senhor fala para nós na sua palavra: ei, permaneça firme, não se coloque de novo a jugo de escravidão, porque através do meu sacrifício eu te fiz livre. Aleluia, Jesus. Mas muitas vezes nós queremos entregar o sacrifício inteiro, porque eu já consegui entregar, eu já consegui colocar no altar do Senhor, né? Eu já trouxe aqui, já doeu, já tá bom, eu já trouxe. Não, parte no meio, separa isso. Antes do Senhor era uma coisa, com o Senhor é a outra. Antes desse tempo era uma coisa, daqui para frente vai ser outra. Antes dessa palavra era uma coisa, dessa palavra em diante vai ser outra. Em nome de Jesus. Não dá mais para nós entrarmos nesse tempo
profético que nós estamos entrando, independente de pandemia ou sem pandemia, mas naquilo que o próprio Deus está querendo fazer sobre a terra, acelerando o tempo, o cumprimento das suas promessas, para que venha um arrependimento genuíno sobre as nações, para que ele venha derramar algo poderoso, um avivamento, para que o Senhor volte para buscar a sua noiva no meio da igreja. Não dá mais para nós vivermos como nós vivíamos até pouco tempo atrás. Há a necessidade de uma separação disso. Não tem mais como nós estarmos dentro das igrejas como igreja. Porque o Senhor vai separar a noiva de dentro da igreja. O Senhor vai separar aquele que serve daquele que não serve. Então não dá tempo mais de nós brincarmos. Amém? Em nome de Jesus. E aí as aves, elas foram partidas, elas representam. Eu quero que você volte lá, vamos voltar lá em Gênesis 15, quando ele fala no sacrifício, que as aves, elas não foram partidas. Lembra que eu falei que as aves, elas representam o Espírito Santo de Deus. Amém? Gênesis 15, o versículo 10, nós estamos falando, versículo 9, perdão, versículo 10, me perdoe. Versículo 10, quando ele partiu os outros 3 animais, mas as aves ele não partiu. As aves representam o Espírito Santo de Deus. A porção do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, ela não pode ser dividida. O meu relacionamento com o Espírito Santo, o seu relacionamento com o Espírito Santo não pode ser dividido. Não pode haver separação. Ou você caminha pelo Espírito, ou você caminha pela carne. Ou as suas atitudes vão ser atitudes de uma mulher que é governada, empoderada pelo Espírito Santo de Deus, ou as suas atitudes, elas vão ser de uma mulher que caminha segundo a alma, segundo a carne, segundo aquilo que vê, segundo aquilo que recebe, no natural, no dia a dia, que discerne as coisas apenas na mente humana, mas não discerne as coisas no espírito, espiritualmente. Este é o tempo, maturidade espiritual. A Luciana está colocando aí, é isso. Esse é um tempo que o Senhor está nos chamando para maturidade espiritual. E as aves, elas não foram partidas, porque a vontade do Espírito Santo na minha vida e na sua vida não pode ser dividida. Nessa área da minha vida, amém, o Espírito Santo governa, o que o Espírito Santo fala, eu faço, eu sigo, essa área da minha vida é o Espírito Santo que conduz. Não, essa área da minha vida aqui, não, essa aqui de verdade ainda está sendo a minha alma, eu ainda não consegui liberar isso, eu ainda estou apegada nisso, essa ferida ainda me dói demais, eu não consegui liberar o acesso ao Espírito Santo para trazer o bálsamo, para trazer a cura, para trabalhar e para que ela vire um testemunho poderoso para glorificar o nome do Senhor. E aí nós vamos separando por áreas onde o Espírito Santo tem acesso e onde o Espírito Santo tem acesso, onde eu sigo a vontade, onde eu não sigo. E não pode ser dessa forma. Essa parte tem que ser inteira. Ou é ou não é. Ou nós somos governadas pelo Espírito Santo de Deus, ou nós somos governadas pela nossa alma, pela nossa carne, pela nossa vontade. Você entende isso da parte do Senhor? E aí, nós, sabe, não tem meio termo. Né? Não tem meio termo. Nossa vida vai ser guiada e conduzida, né? Que nem eu falei, pelo Espírito Santo de Deus, ou sou eu que estou no controle? Eu determino o lugar, eu determino o tempo, eu determino o quê, como, com quem. Como vai ser? Em algumas situações, eu oro, eu coloco tudo diante do Senhor, Espírito Santo vem e faz como o Senhor deseja, conduz, me dá a palavra certa, sabe? Eu quero usar o fruto do Espírito, eu vou conforme o Senhor direcionar. E em outros momentos, não, hoje vai ser assim, porque eu não abro mão disso, e isso aqui eu não aguento mais, então agora vai ser desse jeito, porque não quer fazer para mim, então também não vou fazer. Como que vai ser isso na nossa vida? Essa é a parte do sacrifício que não pode ter divisão. Essa é a parte do sacrifício que tem que ser por inteiro.
Quando nós colocamos a nossa vida no altar para o Senhor, essa é a parte que não pode ter divisão. Essa é a parte que é o sim, sim ou não, não. Ou é ou não é. Não dá mais tempo para hoje ser, amanhã não ser, depois de amanhã, quem sabe, na semana que vem talvez, na outra semana sim, na outra não. Não dá mais tempo para isso. O Senhor não vai mais trabalhar neste tempo com as divisões dentro de mim e dentro de você. Ele quer o inteiro. Amém? E aí, no versículo 12, interessante que eu imagino, que deve ter cansado bastante, sabe? Abraão, ele enxotar aquelas árvores. Eu já estou quase terminando, tá, queridos? Mas eu quero ler com você agora o 12 e o 13, que fala assim, ó, ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Vamos aqui até o 16. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz, e serás sepultado em ditosa velhice, e na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Sabe, querido, Abraão, depois de tudo isso, ele caiu num profundo sono. Ele cansou. Assim como eu e você, muitas vezes nós cansamos. A gente vai, a gente ouve, a gente crê, a gente busca, a gente coloca no altar, a gente separa, a gente faz como tem que fazer, a gente permanece, a gente vigia, aí a gente enxota a ave de rapina. Mas isso cansa. E às vezes, esse cansaço, ele vai nos encher de temor. A Bíblia vai dizer que Abraão caiu num sono profundo de cansado, dormiu de cansado. E ele temeu, ele, sabe, pavor e densas trevas o acometeram. Sabe aquela hora que parece que você já fez tudo que Deus mandou, tudo que tinha que fazer, mas de repente cansou. E esse cansaço parece que te coloca num sono. Uma coisa que parece que você não consegue mais orar do mesmo jeito, você não consegue mais enxergar do mesmo jeito, a sua fé parece que está sendo estremecida, e aí, de repente, você vem aquele medo, e vem aquela insegurança, e você começa, meu Deus, mas como que vai ser isso? Mas isso não vai acontecer, essas aves, o sacrifício está aqui ainda, o sacrifício estava lá ainda, sobre o altar. Será que Deus não recebeu? Será que Deus não ouviu? Será que Deus não viu? Será que Deus ainda quer mais? Sabe, a resposta, ela não vem na hora, queridos. Na grande maioria das vezes, a resposta que nós mais buscamos do Senhor, ela não vem na nossa hora, mas na hora do Senhor ela sempre vem. Na hora certa, ela sempre vem. Na hora que o Senhor fala, não, agora vai lá, libera o anjo, entrega a resposta, é agora. Aí ela vem. Na hora que o Senhor ouviu tudo isso, e o Senhor fala, não, agora ela está na posição que eu queria que ela estivesse, agora ela liberou o meu acesso, agora ela está fazendo uma escolha, agora ela está transformando isso em realidade, agora eu estou vendo no espírito dela que é pelo espírito, e que dessa vez é isso mesmo, e vamos, e vai ser assim como o Senhor quiser, quando o Senhor quiser. Isso é maturidade espiritual, isso é posicionamento espiritual. Aí o Senhor libera as respostas, aí o Senhor libera o concretizar, aí parece que os nossos olhos saem aquele monte de escama e a gente começa a ver coisa que, meu Deus, como que eu não tinha enxergado isso ainda? Aleluia! Sobre andar abaixo. Sabe, o Senhor, e aí a gente vê
Abraão foi acometido desses temores todos. E o que Deus faz? Deus não acalma Abraão. Deus começa a contar para Abraão as aflições, porque o povo, essa descendência dele, ia passar os lugares, iam ser escravos, como que ia acontecer? Querida, se Deus está mostrando para você a dificuldade, sabe, as guerras, o tamanho dos inimigos, aquilo que vai acontecer, dê um glória a Deus bem alto aí onde você está, porque isso é sinal de que Deus já está conduzindo nesse meio, que você já está passando, no meio dessa batalha toda, no meio dessa aflição toda, mas Ele está contigo, falando para você, onde está, o que é que está, já está te preparando, porque Ele tem estratégia para entregar na sua mão, e para isso você precisa entender os ataques, entender as aflições, entender de onde está vindo, para que se levante nele. Sabe, querido, ele vai falar sobre as dificuldades do processo, ele vai falar sobre as lutas, ele vai falar sobre as provas, e nós precisamos entender que o nosso Deus, ele não é Deus de aparência, o nosso Deus, ele não é Deus de passar só um vernizinho por cima e, tá bom, já vamos usar assim mesmo. Não, o nosso Deus é Deus de verdade, é o Senhor Jesus chegando para mim e para você, e falando, eu vou dizer algo para que vocês tenham paz, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Quando o Senhor te fala das provas, da dificuldade, das etapas do processo, dos níveis do processo, ao mesmo tempo, Ele está dizendo para você hoje, nessa tarde, tenha bom ânimo, porque eu já venci tudo isso que você está passando hoje, tudo isso que vem ainda pela frente, eu já venci. Você está se levantando para guerrear contra um inimigo que está vencido e eu estou indo à sua frente. Oh, aleluia! Glória a Deus, meu Deus. Mas é preciso crer. Nós precisamos crer naquilo que Deus está falando. Interessante que aí depois ele vem, né? Quando a gente crê na batalha, na aflição, no processo, e continua com ele, deixa ele mostrando para a gente. Aí ele vem e fala assim, não, mas também eu quero dizer para você que vai ter volta. Eles vão voltar, mas eles vão voltar com grande riqueza. Aí o Senhor começa a falar aquilo que ele vai fazer, sabe? Você é em ditosa velhice, Abraão, que você vai falecer. Não é agora, não é no meio dessa aflição, não é no meio dessa luta que você vai perecer. Não é nesse tempo que você vai perecer. Ainda tem lá na frente. E lá na frente o Senhor tem grandes riquezas ainda para te entregar, para falar, para revelar, para te usar. Em nome de Jesus, amém? E no versículo 17, sabe? É muito interessante, porque até chegar no 17, ele vai falando todas essas provas, todo o processo, porque a vontade do Senhor é que a gente sempre seja aprovada por Ele. O processo é para nós sermos aprovadas. As dificuldades, as lutas, as guerras, as aflições, é para nós sermos aprovadas por Ele. Porque ser usada, queridas, é uma honra para nós. Ser usada por Deus é uma honra muito impressionante. Mas ser aprovadas por Deus é algo que precisa ser o nosso objetivo nesse tempo, nessa terra. Porque Deus usa mula. Se nós não abrirmos a nossa boca para falar, Deus, para clamar, Deus vai fazer com que as próprias pedras clamem, como diz a palavra. Então, Deus usa o que Ele quer, qualquer coisa, em qualquer lugar, qualquer pessoa. Deus usa aquele que nem está mais firmado nele como antes. Mas aprovar é o que vai nos garantir viver a plenitude da promessa de Deus na nossa vida. E é isso que nós precisamos buscar. E aí no versículo 17,
E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Oh, aleluia! O sacrifício estava lá, né? Para mim e para você, Deus nem se lembra mais. Deus nem se atentou. O sacrifício estava lá até agora, depois de tudo isso, sabe? O sol, depois que o sol se pôs, depois de tudo isso, depois de todo esse tratar de Deus com Abraão, aí sim, aí vem as densas trevas. Só que essas densas trevas é o Senhor movendo os céus. Então, que eu e você possamos discernir as densas trevas que têm afligido a terra neste tempo. Porque elas vão trazer a manifestação do Senhor. E aí Deus vai e manda o fogo. Aí desce o fogo no sacrifício, no altar. Aí sim, agora é a hora do Senhor derramar aquilo que Ele tem para derramar, do Senhor fazer aquilo que Ele quer fazer. E a Bíblia vai dizer que esse fogo, ele passa entre aqueles pedaços. Entre aqueles pedaços. Sabe? Quando tudo está escuro, quando tudo parece que acabou, quando parece que não tem mais jeito, quando nós estamos cansados, quando a gente não aguenta mais, o fogo de Deus desce. Ele derrama, o fogo dele é derramado, sim. Em nome de Jesus. Até então, né? O que eu falei, parecia que estava lá, que Deus não tinha feito nada, que Deus não estava vendo, que Deus não estava fazendo nada. Deus não tinha visto o seu esforço para enxotar essas aves de rapina que estão ali. Só parece. Parece que a resposta de Deus para mim e para você, ela não ia chegar. A resposta de Deus para Abraão, parece que ela não ia chegar. Mas a resposta veio. A resposta vem. Você quer saber como Abraão, né? Se você vai entrar na terra prometida, se você vai possuir aquilo que ele te prometeu, se você vai conseguir tomar posse daquilo que ele falou que ele ia fazer, a aliança. É a aliança com o Senhor, sabe? Coloca a sua vida no altar, ofereça como sacrifício. A aliança do Senhor. A resposta é Jesus. Essa aliança que Deus fez com Abraão foi uma aliança de fogo. Foi o fogo que consumiu o sacrifício que ele colocou no altar. E esse fogo, ele veio onde Abraão fez a separação. Sabe, às vezes o fogo de Deus parece que ainda não desceu, porque eu e você estamos com medo, estamos com dificuldade, estamos apreensivas em separar o sacrifício que o Senhor nos pediu, em trazer essa separação naquilo que está sendo colocado diante do altar. Mas o fogo desceu naquilo que Abraão separou. O fogo desceu naquilo que Abraão separou. Efésios 5:2. Ainda tenho tempo aí, meninas? Meu Deus do céu. Eu anotei umas coisas, Deus vai falando e vai falando, aleluia. Mas eu já estou finalizando mesmo. Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2. Ele é muito poderoso, o Senhor. Ele vai falar assim para mim e para você. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. É Jesus, é só Jesus. Ele é a minha resposta, ele é a sua resposta. Essa é a parte da aliança que eu e você não podemos perder de jeito nenhum. Aleluia. Oh, meu Deus. Sabe, nós precisamos entender que parte, qual é a parte da minha vida e da sua vida, o quanto da minha vida e da sua vida que nós temos entregado no altar do Senhor
como sacrifício a ele. Porque Jesus, ele se entregou por inteiro. Ele se entregou por mim e por você. E qual é a parte que eu e você queremos entregar como sacrifício ao Senhor? Talvez a parte que eu e você estamos sacrificando é a parte que nós deveríamos estar vivendo, a parte que verdadeiramente o Senhor governa, o Senhor conduz. E nós estamos querendo ficar com a parte que eu governo, com a parte que eu decido, com a parte que eu escolho, com a parte que eu vou onde eu determino, nos passos que eu quero andar, naquilo que eu coloquei como propósito da minha vida. E esse precisa ser a parte do sacrifício, para o fogo passar no meio e separar de uma vez por todas aquilo que eu planejei, aquilo que eu quero, aquilo que eu consigo fazer, aquilo que eu espero. Essa parte tem que ser completamente separada da parte que o Senhor quer fazer para mim e para você. O Senhor fez uma aliança de fogo. Versículo 18 vai dizer assim, ó, naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência dei esta terra, desde o Egito, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. O Senhor fez uma aliança com Abraão, aliança de fogo, que passou pelo meio daquilo que Abraão separou no sacrifício que ele ofereceu no altar do Senhor. Então, nós vemos o sacrifício de Jesus, a aliança de sangue, do que representava cada parte do que Deus pediu para ele, e o que Abraão ofereceu, e a aliança de fogo que Deus faz, e que ele quer fazer comigo e com você. Que ele quer fazer comigo e com você. Mateus 3:11 vai falar disso. O próprio Senhor Jesus, né? João Batista, na verdade. Mas Mateus 3:11 vai dizer: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de desatar, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A parte do Espírito não pode ser separada, porque vai vir o batismo do Espírito Santo e vai vir o batismo com fogo do Senhor. Não tem como ter separação. Sabe, em Hebreus 12:28. Aleluia. Hebreus capítulo 12, versículo 28 e 29, vai dizer o seguinte: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. O nosso Deus é fogo consumidor. E o último versículo que eu quero ler aqui com você, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Penúltimo, ele fala assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, deixa o que é antigo para trás, deixa o que passou para trás, pastora, mas faz parte da minha história, faz parte de mim, deixa para trás. Eis que tudo se fez novo. E o verbo, a tradução desse eis que tudo se fez novo, sabe? É algo constante, se está fazendo novo a todo tempo. O Senhor quer que eu e você, o Senhor quer que a gente caminhe em novidade de vida, para viver a aliança de sangue e de fogo na sua plenitude, no Espírito Santo de Deus, caminhando no Espírito Santo de Deus. E no versículo 1 do capítulo 6, 2 Coríntios mesmo, vai falar assim, e nós
na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. É agora, é hoje, é a partir de agora, é a partir dessa palavra, é a partir dessa ministração. Ah, pastor, então quer dizer que eu tenho que deixar tudo para trás? Chame o Espírito Santo de Deus e deixa ele revelar a você. Se você pegou a parte do sacrifício, está com você, mas era para estar no altar, ou você pegou o que era para você estar vivendo e colocou no altar de qualquer jeito, dizendo que era sacrifício, porque Deus vai te mandar buscar lá, voltar lá, reatar a aliança lá, consertar lá, alinhar lá e trazer tudo para o altar, porque tem parte que não é para dividir. E o nosso Deus não é Deus de quebrar aliança. O nosso Deus é Deus de alianças genuínas, firmadas, completas. Amém. Então, que você possa ter recebido essa palavra da parte do Senhor nessa tarde. Que o Espírito Santo de Deus possa ter falado ao teu coração nessa tarde. Em nome do Senhor Jesus. Que você medite ainda nessa palavra, porque essa é uma palavra que você vai pegar, você vai ler, e o Espírito Santo vai começar a te mostrar aquilo que ele está querendo falar ainda com você. Em nome do Senhor Jesus. Amém.